Fala seus cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é um vídeo de reflexão, é um vídeo sobre seleção, algumas coisas que eu tenho pensado. E eu quero indicar pessoas para fazerem a mesma reflexão. Eu vou convidar 5 pessoas para elas fazerem reflexões também. Não precisa me citar, tá certo? Não é esse o ponto aqui. Eu quero que essas pessoas abordem esse assunto, tá? Eu acho interessante um assunto a ser abordado. Então são pessoas que eu acompanho, que eu admiro, né? Que eu venho vendo conteúdo, que eu vejo conteúdo. Tem muito mais pessoas aqui que eu não vou citar nesses 5 aqui, que eu vejo também e que podem fazer esse vídeo também se sentirem à vontade para fazer. Não é esse o ponto. Só quero convidar essas pessoas e que elas convidem mais pessoas. 2 ou 3 pessoas. Eu vou convidar 5 para começar, né? Eu faço esse vídeo, as outras pessoas fazem esse vídeo também pra gente conversar sobre esse assunto de uma maneira mais ampla e não tão simplista, que é a seleção brasileira. Tá bom? Você marcar as pessoas, pedir pra fazer, manda DM pro cara, sei lá, o Futirinhas fez um vídeo nesse assunto, a gente quer saber sua opinião também, fala sobre isso, tal. Não, as pessoas, de verdade, as pessoas não precisam me citar, falar, a ideia é do Eduardo, do Futirinhas. Não precisa, tá? Pode falar aí de boa, só pra pessoa abordar o tema. Então, mas eu quero indicar aqui pra falar sobre esse tema Fred Caldeira, que eu assisto muito, Rica Perrone, Vitor Sérgio Rodrigues, o Josão, que eu tô assistindo bastante, muito bom, e o Chico Garcia. Eu quero ver o que essas pessoas têm a dizer sobre esse tema, tá? Eu vou abordar algumas coisas aqui durante esse tema, mas o ponto central dele é o seguinte: a gente precisa tratar a seleção brasileira como um time de nós todos, o nosso time, de torcida mesmo, tá? E assim, longe de querer comparar a sua paixão pelo seu clube com a paixão por seleção brasileira, porque elas podem viver em harmonia. Uma coisa não vai atrapalhar o andamento da outra, tá? Seu time é seu time e a seleção brasileira não vai jogar contra o teu time, ela não compete contra o seu time. Então, são paixões que elas podem existir, elas coexistir, elas podem existir juntas. Você pode torcer tanto para a seleção brasileira quanto para o seu clube. E você não precisa ficar medindo quanto você ama mais o clube do que a seleção, até porque é normal amar mais o clube. Você acompanha mais o clube, o dia a dia do clube é mais presente na sua vida. Os jogos do seu clube são mais frequentes, então você vê muito mais o seu clube, cara. É normal, você não precisa excluir essa conversa, tá? Então esse é o ponto central, a gente precisa tratar a seleção como um time. O que me motivou a gravar esse vídeo? Um rival, a Argentina. Eu sei bem o que aconteceu no caso Enzo Fernandes, abordamos isso num vídeo passado, a gente falou sobre isso, falamos até que é estranho a mídia não cobrar uma postura melhor dos jogadores da Argentina. Aqui no Brasil, assim, a gente ataca tanto os jogadores do Brasil por determinados posicionamentos ou falta deles, e numa situação como essa, muitas pessoas se calaram, pessoas que gostam de cobrar, né, que fazem questão de cobrar os jogadores brasileiros não falarem nada dos argentinos. Enquanto isso, a gente vê muito dessas pessoas usando camisas da Argentina, né, exaltando os feitos da Argentina e etc, que eu acho que é desnecessário. Mas esse ponto me chama a atenção. O quanto o argentino, não só o argentino, mas o ponto aqui é o argentino, ele exalta a seleção como o seu time, o time do seu país, a sua representação dentro de um campo de jogo, né? Uma representação do seu amor ao seu país. E a gente tem aprendido que amar o Brasil às vezes é ruim, sabe? Amar seu país é ruim, gostar do seu país é ruim, né? Não que você não tenha feito críticas ou que você não possa. Eu amo o Brasil, cara. Eu amo o Brasil, eu amo meu país, né? Entendo a representação histórica. Bom, tá aqui, né? Ó, tem um Pelé aqui e eu tenho um menino Neymar aqui. Eu amo o Brasil, cara. Sempre torci pra seleção brasileira. Eu aprendi muito de seleção brasileira quando fui crescendo e tal. Fui agraciado com uma geração muito forte de seleção, né? Então eu vi o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo com 10 anos de idade. Voltei a ver com 18, né? E sempre vi o Brasil num nível competitivo muito alto. Então pra mim foi fácil torcer pra seleção brasileira, tá certo? Mas você percebe a comoção das outras torcidas, das outras nacionalidades com relação à sua seleção e o quanto eles sabem diferenciar a guerra política do futebol, de quanto, não que o futebol não seja político, ele é, mas do quanto esse campo, esse jogo une as pessoas, de como ele consegue unir as pessoas, apesar das suas diferenças em determinadas coisas, eles conseguem unir. E, gente, eu tô falando no campo de conversa, tô falando de extremos. Extremo eu abomino qualquer lado, tá? Abomino qualquer lado de extremo, não gosto de extremismo. De verdade. Você me acompanhar aí em rede social, você vê, né? Eu não fico o tempo inteiro falando, mas quando eu me posiciono eu falo geralmente sobre isso.
quando eu tô falando sobre isso, é abominando extremismos, assim, de qualquer vertente. Não tem um que é mais ou menos, não. É sempre na mesma porrada. Do meu jeito, tá? Enfim, qual que é a parada aqui? Eu quero abordar uns temas dentro desse tema. Esse negócio de tornar como time, você percebeu de como o argentino é motivado a torcer pela seleção e o quanto os jogadores que representam a Argentina também se motivam por isso, como eles funcionam como time. Eu acho que foi o Bruno Formiga que falou assim: não é o melhor futebol, não tem as melhores apresentações, não tem o melhor técnico, já não tem o melhor, tem um dos melhores jogadores da história, que é o Messi, mas ele não é o melhor jogador hoje, né, do futebol. Mas é um time, é um baita de um time que funciona como um time, como eles entendem o que eles representam, a importância deles, do que eles vestem, da camisa que eles vestem. Você acha que o jogador que defende a Argentina pensa: bom, a Argentina voltou no Lula no Bolsonaro, hein? Entendeu? Esse ponto aqui que eu quero abordar também. Obviamente que as pessoas vão ter diferenças, isso é normal, dentro de um campo de debate, tudo certo. Só que aqui a gente tá misturando muito essas coisas. De você só ama se você é de direita bolsonarista, se você gosta do Brasil e é de esquerda, não pode. E se você usar a camisa do Brasil, você é lambibola de... Pô, meu irmão, tem camisa do Brasil. Se eu quiser usar, eu uso o tempo que eu quiser, pô. Se alguém me encher o saco, mostra o dedo do meio e consigo minha vida. Tá ligado? Mas vamos lá, seleção brasileira, história. A história da seleção brasileira. Não preciso ficar repetindo muito, mas só pra refrescar a nossa memória. Temos a história mais rica da história do futebol, né? O Brasil fez o futebol ser o que ele é hoje. O Brasil, com seu futebol ártico, seu encantamento, ao longo, principalmente depois de 1958 e focado até 82, o Brasil tem alguns períodos que ele joga um pouco melhor ou pior, mas pelo menos esse período, esse recorte 58 a 82 é extremo futebol arte, envolvendo a seleção brasileira, sempre esperando a melhor apresentação possível. E, consequentemente, foi a época que a gente mais ganhou. O futebol evoluiu, mudou muito, o jogo mudou e tal. Mas a gente tá falando em recorte e a gente tem que entender a realidade de cada momento. Em 58 era aquela realidade, foi aquele futebol arte. Em 62 foi o futebol arte daquele momento. Em 70 o futebol arte daquele momento. Em 82, apesar de não ter a vitória, também foi futebol arte naquele momento, naquele contexto histórico. Não tô falando de evolução do jogo, tô falando de representação. E a representatividade da seleção brasileira sempre foi vista como futebol arte, tá? O Brasil tem aquele período mais complicado, principalmente em 1990, 86 até foi um time bom, mas a situação interna era mais complicada. Em 90 foi realmente uma situação bem ruim, apesar dos grandes jogadores, o Lazzaroni foi muito mal na gestão de grupos ali, em como escalar o time. Em 94, o Brasil não tem o futebol mais vistoso, mas tem dois gênios no ataque, o Bebeto e o Romário, que fazem chover naquela Copa do Mundo. Em 98, outro vice, com o futebol também sofrendo alguns momentos, um Zagallo já em baixa, né? Não que ele não seja o maior técnico da história do futebol brasileiro, ele é, tá? Porque ele fez a maior seleção de todos os tempos funcionar de acordo com um sistema de jogo que ele adapta vários camisas 10 num sistema só, mas ainda assim foi vice-campeão. E 4 anos depois, com o Felipão, o Brasil volta a ganhar uma Copa do Mundo com uma segurança defensiva muito boa, mas com uma genialidade de um trinco ofensivo que era absurdo, né? Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Aí vem 2006, que também era vista como um futebol arte pra caramba, apesar do vexame que foi a campanha do Brasil na Copa 2006, embora foi eliminado só por 1-0. E vem uma sequência meio conturbada. 2010, com muita disponibilidade de grandes nomes, mas o Dunga optando por escalar aquele time, que a gente sabe qual foi, tem vídeos aqui sobre isso. 2014 a gente sabe muito bem o que aconteceu. 2018 e 2022 a gente também sabe. Cara, a gente tem uma história tão rica, mas tem um descolamento do torcedor brasileiro em determinados momentos para a seleção que é até estranho. Parece que a gente, e eu me incluo nessa, a gente tende a odiar sempre o que acontece com a seleção, sempre ter raiva. Parece que a raiva é o que mais nos une com relação à seleção brasileira. Incômodo, ficar puto com jogos e tal. E eu não tô falando isso só por agora, tô falando que isso é um processo histórico. Eu tenho na minha memória vividamente reclamações sobre 98, reclamações sobre 2002, o quanto, o Ronaldo vai pra Copa, que lixo, não sei o que, né? Tem que levar o Romário. Reclamações sobre 2006, reclamações sobre 2010, várias reclamações, né? Reclamação do Rivaldo, não joga nada, o Ronaldo afunda a seleção, um monte de coisa. Tem capas de jornais falando sobre isso.
um monte de coisa. Não que não existam acertos, existem. Tem uma capa da Placar, que eu acredito que seja da Placar histórica, falando eles não podem jogar juntos, o quadrado mágico, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. E realmente, eles não podiam jogar juntos, eles não funcionavam juntos, não funcionaram. Então assim, tem acertos históricos também, mas muito pende muito pro ódio. A gente tem muita raiva o tempo inteiro, né? A gente parece, é uma sensação, parece que a gente torce pra se dar mal só pra ter o ego massageado, tá vendo? Eu falei que ia dar uma merda, eu falei que ia ser ruim, sabe? E de outro lado, a gente vê pessoas com sede de querer torcer, com vontade de torcer, com vontade de acompanhar, sabe? Com vontade de gostar da seleção brasileira. E você pega em corpo de comentário aqui, se tem uma pessoa que tenta tratar a seleção como um time, pô, eu quero ver o melhor da seleção brasileira, eu quero ver meu time jogando bem. E do mesmo jeito que eu vejo o Santos querendo jogar bem e tá uma merda, e a gente critica que tá uma merda, mesmo sendo líder da Série B, tá uma merda, porque afinal está na Série B e as apresentações não são de acordo com o que eu espero como torcedor, eu quero ver também a seleção brasileira jogando o melhor possível. Eu vou criticar como torcedor, mas sempre torcendo pro melhor, sempre querendo o melhor, sempre fazendo lista, sempre criando conteúdo, envolvendo, tentando esperar o melhor, mas criticando quando a gente acha que tem crítica. Mas é diferente, isso é crítica de torcedor, gente que quer o melhor e reclama do pior, ok. Agora, a raiva de não querer torcer, de fazer campanha, ai gente, eu vou torcer, eu sou brasileiro e torço pra Argentina, porque a CBF é uma bagunça, é um lixo, pô, e a AFA, tudo certo. A AFA é maravilhosa, nunca fez nada de errado, a AFA é genial, sabe? É sempre um discurso muito hipócrita acompanhado disso, tá? Você quer torcer pra Argentina? Torce, tá ligado? Você quer torcer pra Guiné Equatorial? Torce. Quer torcer pro Canadá? Torce. Não tem problema. O problema é que com essa torcida que as pessoas gostam de declarar, elas gostam de depreciar a seleção brasileira como se fosse um lixo, sabe? Por mais que a CBF tenha muitos e muitos e muitos erros, que a gente já enumerou várias e várias vezes em vários e vários conteúdos aqui, a seleção brasileira, como entidade, representação, ela é o nosso time em campo. Pô, onde a gente vai, cara? Se tiver uma camisa do Brasil, você é reconhecido, os caras vão falar de alguma coisa. Ou você é do Brasil, às vezes você só fala de ser do Brasil, o cara vai citar alguma coisa de futebol pra você. A pessoa vai falar. Em todo lugar que a gente vai, sempre aconteceu isso, cara. Fora do Brasil, né? Tive nos Estados Unidos, foi assim. Tive na Espanha 2 vezes, foi assim. Tive na Inglaterra 2 vezes e foi assim. Você bota uma camisa do Brasil ou você fala pra alguém que você é do Brasil, o cara cita alguma coisa. Alguma coisa. Pelé, Neymar, Ronaldo Fenômeno. Ou Ronaldinho Gaúcho. Sempre citado. Porque existe um elo que conecta as pessoas. E o elo que conecta o mundo ao Brasil é o futebol, cara. O Pelé botou o Brasil no mapa em 1958 e é uma fato. Muita gente achava que o Brasil pertencia à Argentina, porque a Argentina era um país famoso, o Brasil não era. E o Pelé bota o Brasil no mapa, assim, né, pro mundo conhecer, e ele cria esse elo do mundo com a gente. E esse é o motivo de orgulho que a gente deveria ter, e muita gente tem vergonha, né? E muitas coisas me incomoda com relação a isso, como se existisse uma disputa e o futebol fechasse as portas para outras coisas. E não é assim. O futebol ele tem o público que tem porque ele cresceu desse jeito. Ele é um fenômeno de massa, não é no Brasil, é no mundo todo. Alguns países não têm esse fenômeno de massa, mas alguns desejam ter, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da Índia, que é o caso da China. Eles querem ter esse fenômeno de massa, eles querem fazer parte dessa cultura, mesmo seja uma tradição do país deles. Mas eles tentam isso, tentam bastante. Você vê quanto os Estados Unidos investem em futebol, pô, eles levaram o Messi pra lá, gente, sabe? É um desejo daquele país ter esse elo, ter essa representatividade, ter essa conexão com o mundo. Os Estados Unidos, que faz tudo pra si, no caso do futebol, ele tenta ser pro mundo, por mais que tenha a liga pra si, né? A nossa liga. Mas assim, é diferente dos outros esportes, do basquete. O basquete da NBA é o basquete da NBA, é diferente do basquete mundial. O futebol americano é o futebol americano, é diferente do rugby, do outro estilo de futebol. Eles fazem pra eles. O beisebol é deles. Eles se intitulam World Champions o tempo inteiro, mesmo tendo beisebol forte na Venezuela, no Japão. Mas assim, o deles é o deles, é muito fechado esses esportes deles. O hockey nem se fala. O futebol não, o futebol fala em todos os lugares do mundo, cara. É o esporte que mais une as pessoas ao redor do mundo. E a gente tem no Brasil esse tesão, que pra mim não é inconcebível na minha cabeça. A gente tem muito disso, de achar que o futebol fecha a porta para outros lugares. Você acha que o cara que gosta de futebol, ele não assiste basquete porque o futebol existe? Não,
cara. O basquete tem o público dele, o tênis tem o público dele, e assim sucessivamente. Fora as outras coisas. Investe hospital, mas não investe futebol, mas não investe em saúde. Sabe? Tipo, não. O futebol é um esporte acompanhado pelas grandes massas. Óbvio que ele vai receber investimento e atenção. É óbvio. O mercado vai falar a favor do futebol, cara. Isso é óbvio. Não é o futebol que atrapalha o desenvolvimento das outras coisas. Aliás, o futebol, ele deveria, para quem é político e tal, ser um auxílio para conseguir mais coisas, para desenvolver mais coisas. Uma conexão, não um ponto de diferença. Se você não gosta de futebol, tá tudo certo, é direito seu não gostar, mas não é o futebol que atrapalha isso, né? A sua área de atuação, o seu balé, sei lá, a sua dança, não é o futebol que atrapalha. Ele tem o espaço que ele galgou, ele comove multidões. Então, esse ódio e isso acaba pegando muito em seleção, não faz sentido. E a gente também, eu percebo isso ao longo dos anos, isso vem aumentando, um afastamento do torcedor comum, do fã de futebol, da seleção brasileira. A gente tende muito a menosprezar os torneios visando só a Copa do Mundo. Só a Copa do Mundo importa, só ganhar a Copa importa e tal. Cara, de verdade, você ganhar a Copa do Mundo é das tarefas mais difíceis. O Brasil disputou todas e venceu 5. Não é fácil chegar numa final de Copa do Mundo. Mas você pode fazer uma excelente campanha em Copa e não ser campeão. A gente tem que levar isso em consideração. O Brasil foi terceiro colocado em 1938, por exemplo. Ninguém vai citar. O Brasil foi vice-campeão em 50. Aí para nas quartas de final, se eu não me engano, em 54. Campeão em 58, campeão em 62. Eliminado na primeira fase em 66. Depois de tudo que aconteceu, campeão em 70, quarto colocado em 74, terceiro em 78, quinto em 82, naquela seleção mágica, quinto novamente em 86, quartas de final, eliminado nas oitavas de final em 90, campeão em 94. Então assim, o histórico é que você geralmente não ganhe, né? Vice em 98, campeão em 2002, quartas de final em 2006, 2010, semi, né? Quarto colocado, né? Tomou 10 gols em 2 jogos de Alemanha e Holanda em 2014, foi a melhor campanha do Brasil desde 2006, foi 2014 em termos de resultado, mesmo sendo um desastre. 2018, quartas de final, 2020 também, 2022 também quartas de final. Então essa tendência é que você não vença. E isso não torna os jogadores fracassados, mas eu percebo um afastamento, porque eu percebo muito isso, o brasileiro não é tão fã de futebol, ele é fã de vencer. Se tá vencendo, tá tudo certo, se não vence, é tudo uma merda, ninguém presta pra nada e tal. E eu acho que cabe a nós, como pessoas que têm público, que tem uma certa influência com esse público, que as pessoas gostam de ouvir, acompanhar e tal, de tentar ajudar um pouco nesse sentido de acompanhar a seleção brasileira, de torcer para a seleção brasileira ganhar. Cara, os últimos jogos aí, a campanha na Copa América, que todo mundo trata como desastre, e foi realmente, futebol paupérrimo, horroroso de assistir, jogo muito ruim, eu tô falando como torcedor, mas a comoção das pessoas acompanharem e depois ficarem putas de querer ver e comentar sobre, por quê? Porque ainda existe um elo. Mesmo que hoje ele seja uma raiva, existe um elo e a gente pode trabalhar esse elo para que a gente passe a tratar como o nosso time. Então a gente vai se unir na raiva, mas a gente vai se juntar também na bonança. E eu não percebo isso. A gente só tem um afastamento, muito por culpa de CBF, sim, de muitos, às vezes, atrapalhar o andamento dos times brasileiros para privilegiar a seleção, só que a culpa não é só da CBF. Se seu time é prejudicado pela CBF por causa de convocação para a seleção, é porque o seu time dá anuência para o calendário que ele assina. Então a culpa também é do cartola do seu time. É muito fácil. Eu vou falar do meu time, porque aí eu falo com propriedade, porque eu podia citar qualquer outro. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, não tem problema. Mas vou citar o Santos. É muito fácil, pra mim, como torcedor do Santos, falar, pô, a seleção brasileira atrapalha o meu time, porque tirou eles de jogos importantes do meu time. E eu vivi isso, eu lembro bem, tá? Libertadores, inclusive. Algumas vezes. Só que, quando vai assinar o calendário no começo do ano, meu presidente, ele vai lá e dá anuência pra isso. Então ele sabe que corre o risco de perder jogador importante pra seleção brasileira. Porque afinal é um time que disputa títulos, teoricamente, né? Hoje não, mas sempre foi. Então vai perder. Mas ele assina esse calendário. Então a raiva que a gente passou a ter de CBF e por causa da seleção brasileira também tem culpa no nosso clube. E a gente tem que entender isso. Isso faz parte do processo. Você vai ter raiva do seu time por causa disso? Não, né? Você tem raiva da seleção. Só que a seleção também traz o jogador porque ele se destaca no seu time. Antes o que era motivo de orgulho, e eu ainda tenho esse orgulho, eu gosto de ver jogador do meu time chegando na seleção brasileira pelo bom trabalho que ele faz. Não vai acontecer agora porque afinal o Santos está na Série B. Mas eu sempre achei legal, sempre achei, pô, maravilhoso, cara. Do 2018 eu queria o Vanderlei na seleção brasileira.
Tá jogando bem no Santos, tava bem pra caramba, queria ele como goleiro da seleção, sabe? Não só pro Vanderlei fazendo campanha, eu tô falando um exemplo do meu time, tava catando pra caramba, foi observado pelo Tafarel, visitado lá, pô, queria uma expectativa, falei, pô, quero esse cara na seleção, cara, tá jogando bem pra caramba, merece uma chance e tal. Não foi o Cássio, mas não é esse o ponto, assim. Pra mim sempre foi um motivo de orgulho ver um jogador do meu time representando a seleção brasileira. É porque eu sou santista? Não sei, mas muito do que a seleção brasileira deve-se a jogadores do meu time. Então, assim, e mesmo que a CBF tenha atrapalhado, eu ainda sinto um motivo de muito orgulho quando eu vejo o jogador do Santos chegando na seleção brasileira. E eu queria que isso acontecesse com os outros torcedores de outros times também, sabe? Porque é aquela coisa, se o calendário for melhor trabalhado por cartolas do nosso clube, dirigentes dos nossos clubes junto com a CBF, esse tipo de problema já não vai existir. Tá certo? E outra coisa, a gente tem muito essa coisa de criticar e etc. Só que assim, muitas respostas do futebol e de modernidade e tal estão na própria história. Eu acho que e falando de jogo, como admirador do Dorival Júnior, eu acho ele um bom técnico, tá? Tem gente que não gosta tanto, mas eu sempre achei um bom técnico. Eu acho que chegar na seleção brasileira foi um caminho que ele traçou com naturalidade, tá? Assim, não seria o meu primeiro nome, pra mim ainda seria o Abel Ferreira, não tem nenhum problema de ser técnico estrangeiro na seleção, só que eu acho que só ser técnico brasileiro não é o problema. O que me incomoda é um tesão muito grande de querer emular sistemas dos outros técnicos de fora também, como se só isso fosse a resposta, sabe? E você tem no próprio Brasil, na história, respostas sobre isso, sobre qualidade técnica, tática, de outros treinadores que estiveram aqui, fizeram grandes trabalhos aqui. O que cabe a esses treinadores é olhar para nossa própria história e modernizá-las, sabe? E pô, quer mais revolução tática do que o Zagallo botar quatro camisas 10 de titular na seleção brasileira? Ó, vou explicar a seleção brasileira de 70 só pra pessoa entender posicionamento, tá? Bom, Félix goleiro, ok. Carlos Alberto Torres lateral direito, ok. Né? Brito, zagueiro, ok. O Piazza era volante do Cruzeiro. Na seleção de 70 ele foi quarto zagueiro, jogou de zagueiro. Lateral esquerdo, Everaldo, ok, do Grêmio. Volante, primeiro volante, o Clodoaldo, que é um camisa 5, mais um camisa 5 construtor, driblador, de excelente passe, visão de jogo, tinha 20 anos naquela Copa, inclusive. O Gerson era o segundo volante da seleção brasileira na Copa de 70, mas era o camisa 10, né, criativo do São Paulo naquele momento. Era um meia ofensivo, né? Camisa 10, pensante, etc. Esse era o Gerson. Na seleção brasileira, um 8, tá? O Pelé era o Pelé, tá? O Pelé era o 10-10, né? É o tal do 10-10. Ele fazia a função dele porque ele era o principal jogador. Então ele era o 10. Era o cara que a seleção funcionava ao redor dele. Todo mundo brilhando, mas ele sendo o maestro. Tanto no passe quanto na finalização, na criação de jogadas, buscar jogo. Então ele era o 10-10. O Pelé foi o mais ponta de lança possível, mais meia clássico possível, histórico de seleção na Copa de 70. Eu acho que foi o ápice dele, tanto na criação quanto na finalização de jogadas. 70 do Pelé, 6 jogos, 4 gols e 6 assistências. Esse é o Pelé na Copa de 70, tá? Beleza. Do lado esquerdo, o Rivelino, que era outro camisa 10 do Corinthians, outro meio ofensivo que jogou do lado esquerdo na Copa de 70. Do lado direito, o Jairzinho, que era o ponta de lança do Botafogo, né? Não era um camisa 10, mas atuava na posição ali da posição do Pelé. A posição que o Pelé fazia na seleção e no Santos, o Jairzinho fazia no Botafogo. Na seleção brasileira, ele joga do lado direito com uma grande movimentação, né? E à frente, como centroavante, como um falso 9 na seleção brasileira, o Tostão, que era o meio ofensivo ao lado do Dirceu Lopes no Cruzeiro. Essa era a seleção de 70. O Zagallo não fez uma revolução ali? Não seria interessante os técnicos do Brasil também olharem para essa história e procurar alternativas dentro da nossa própria história do que só tentar emular o Barcelona do Guardiola, o tic-tac do Guardiola, sabe? E eu acho isso uma pobreza técnica muito grande mesmo. Isso me incomoda, porque eu sei que tem possibilidades. O próprio Dorival Júnior, no trabalho que ele fez no Flamengo, ele mostrou uma alternativa. Nenhum técnico no Flamengo conseguiu fazer com que o Pedro e o Gabigol jogassem juntos. O Dorival conseguiu. Ele precisou emular o 4-3-3 do Guardiola, né, do Barcelona, com Messi de falso 9. Ele precisou fazer isso no Flamengo? Não. Ele fez o Flamengo num 4-4-2 que funcionou muito bem naquele período ali, dele trabalhando com os dois centroavantes funcionando muito bem, com o Gabigol mais voluntarioso, com o Pedro mais 9, né, mais pivô,
mas fez muito bem, deu muito certo e só ele fez. Antes da chegada dele, depois da saída dele, ninguém mais conseguiu fazer isso. O Gabigol jogar junto com o Pedro, só o Dorival Júnior. Por que ele resolveu fechar o olho para isso, para essa possibilidade? Por que ele resolveu não olhar para o Real Madrid do Ancelotti, por exemplo, com o Vinícius Júnior e o Rodrigo fazendo dupla de ataque, e tentou jogar com o Rodrigo de falso 9, sabe? E o Vinícius preso na esquerda. Eu quero ver movimentação, eu quero ver alternativas. Me incomoda muito o técnico de seleção brasileira chegar e ser essa pobreza tática. Não precisa. Tem alternativas, tem possibilidades de jogo, né? Você não precisa. O fato de você usar 3 zagueiros, por exemplo, não quer dizer que você é defensivo. Você pode ter vários atacantes e ser defensivo, porque você bota atacante para auxiliar lateral, sabe? A seleção brasileira, ela tem por obrigação de ser um futebol vistoso. Essa é a nossa história. Valorizar a própria história, reconhecer a própria história e tentar adaptá-la para os tempos modernos é o melhor caminho possível no meu ponto de vista. Então, eu já acabei de estar aqui anotado e foi automaticamente. Eu acho que o Brasil, tanto técnico, CBF, jogadores, entender. Brasil é futebol arte. Futebol arte e vitória. Pode perder? Pode perder, vai perder. Perder faz parte do jogo, cara, né? Perder é um processo natural de um jogo de futebol. Só que o Brasil tem que sempre visar o futebol bem jogado. Eu não tô falando só de carretilha, canetinha, jogar pra trás, não. Mas é o futebol bem jogado, tá? E isso é muito importante. A seleção de 82, que é muito lembrada pelo futebol bem jogado daquela Copa do Mundo, ela é marcada por quê? Porque apesar do resultado ruim, ficou aquela frustração de que a gente podia mais. Sabe? Apesar de algumas pessoas apontarem pro Zico e falar que ele é um fracassado porque ele não ganhou uma Copa do Mundo, que eu acho um absurdo, tremendo, horroroso, porque é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, cara. Pra mim é top 5 no mínimo da história do futebol brasileiro, tá? E pra mim tá entre os 20 maiores jogadores da história também. Apesar de tudo isso, a seleção de 82 é lembrada pelo futebol arte, pelo futebol bonito, por jogar pra frente, por tentar vencer o tempo todo. Erros vão acontecer, derrotas vão acontecer. Às vezes o melhor time não vence, o futebol é isso aí. Essa é uma das belezas do futebol. A incerteza mesmo tendo certeza, né? Você tem certeza que você vai entrar para ganhar. Você tem certeza que o Manchester City hoje vai entrar e vai golear o Luton Town. Mas pode acabar 2-1 pro Luton Town com 2 chutes do Luton Town, do Woodrow, centroavante do Luton Town. Pode acabar, o futebol, a beleza do futebol é essa, né? 2 chutes do Woodrow, o Luton Town vence o Manchester City por 2-1 com 44 chutes e finalizações do Haaland, perde 2 pênaltis. Pode acontecer, o futebol é a beleza do futebol, é isso. É você encontrar esse tipo de placar. Tem um clássico, Celtic e Barcelona, acho que é 1-0 ou 2-1 pro Celtic no Camp Nou, que o Celtic dá, sei lá, tem 18% de posse de bola, 2 chutes no gol, 1 gol e ganha de 1-0 do Barcelona, que macetou o Celtic. Essa é uma das belezas do futebol. E outra coisa que me incomoda, e eu me coloco também nesse ponto, exaltar muito o que é feito fora das seleções, nas outras seleções também, e diminuir muito o que é a seleção brasileira. Reconhecer e entender o nosso tamanho, cobrar quando tem que cobrar, mas não diminuir, entendeu? A seleção brasileira é pequena, não vale nada, horroroso, tal. É um descolamento de realidade que não tem que ser aceitável. No século ainda, se eu não me engano, o Brasil ainda é o país mais vitorioso em torneios, cara, neste século. Não vai ser o maior com os torneios mais importantes, mas ainda é o mais vitorioso em títulos. Então a gente não pode diminuir a importância dos campeonatos, cara. A Copa América passou a ser diminuída pelo brasileiro como se fosse um torneio qualquer, e não é. Olha a comoção dos outros países para ganhar. A gente passou a acompanhar o futebol europeu, e eu acompanho também, né? Vejo a Eurocopa, acho grande, acho maravilhoso ganhar a Eurocopa e tal, mas eu também reconheço a importância de ganhar uma Copa América, porque a gente tá virando muito o que é um PSG. O Brasil já começa campeão, perdeu é vexame, sabe? Se o Brasil não for campeão da Copa América é vexame, e não é assim, cara. Você tem a Argentina, você tem o Uruguai, você tem outras seleções ali que podem atrapalhar um caminho do Brasil. Esse é o natural, sabe? A gente tem que entender o tamanho dos torneios, porque senão, cara, a gente só vai se comover pela seleção de 4 em 4 anos. E de verdade, eu sinto falta daquela comoção de torcedor de seleção, que isso com os anos foram afastando a gente da seleção brasileira. Você não vê mais aquela comoção pra pintar rua, pra botar bandeirinha e o caramba, sabe? Por que isso? Por que houve esse descolamento? Eu acho que são vários pontos que a gente precisa analisar. Mídia, o quanto a mídia ataca a seleção brasileira. Não estou falando de críticas a derrotas e posturas, etc. Estou falando de ataques, de diminuição de tamanho, de valor, né?
A CBF, os próprios clubes brasileiros, tudo. Os próprios jogadores entendendo o que eles representam, tá? E aqui, só para não passar pano para jogador, esse último acontecimento na Copa América aí, tanto do Vinícius Júnior quanto do Danilo, me incomodaram muito, né? O Vinícius com a situação do Thiago Leifert lá, que fez uma crítica de futebol, na bola, tudo certo, como um torcedor, como uma pessoa que exalta e fala bem da seleção brasileira, é um torcedor de seleção brasileira, né? Isso, e a postura do Vinícius nisso, né? Você quer me jogar contra o povo, você quer jogar o povo contra a seleção brasileira, sendo que não é bem, não tem nada a ver com o que o Thiago faz, por exemplo. Zero do Thiago, de verdade, cara. Né? Então isso me incomodou bastante, porque mostra uma sensação que o jogador do Brasil ele tem muito essa postura de nós contra eles, tipo, sabe? E eu acho que não é bem assim, cara. A gente só quer acompanhar e torcer. Então, assim, o Brasil entrou em campo, ele tem que entender. O cara que tá representando a seleção brasileira tem que jogar bonito, meu irmão. A gente tem que fazer o melhor futebol possível. Esse povo paga caro pra assistir a gente, porque o jogo da seleção é uma bica. Ele paga caro pra assistir a gente, então ele merece o melhor futebol possível. Tem uma fala do Guardiola que é batata sobre isso, cara. Eu não lembro que jogo do City, mas que viralizou ele falando: pô, vocês não podem apresentar esse futebol, esse pessoal paga caro. Esse momento da vida deles é muito importante pra gente apresentar esse jogo que a gente tá apresentando pra eles. A gente tem que entrar lá, não importa o adversário, jogar com toda a gana do mundo. E jogar com o maior desempenho possível. E é isso, seleção brasileira é isso. É um espanhol falando, né, pro time dele na Inglaterra, mas é o que a seleção brasileira tem que representar. O cara que representa a camisa da seleção brasileira, ele tem que jogar o tempo inteiro. Se for jogar contra Bangladesh ou contra a Argentina, com a faca no pescoço, sangue nos olhos, para representar o melhor possível para a seleção brasileira. Se vai pegar time fraco, é para enfiar sacolada. É isso. Sempre na sede de fazer mais, de resolver, de fazer coisas grandes, tá? E é óbvio que jogo ou outro, dependendo da circunstância do jogo, vai ser mais difícil. Você não vai jogar bonito e dar carretilha em todo mundo, mas visar o futebol arte, o futebol bem jogado, não é depreciar o adversário, humilhar o adversário. É esse ponto aqui que a gente tem que levar. Então é uma parte que eu acho que tem que refletir todo mundo. Nós como torcedores, aí eu me coloco, né, tanto como torcedor, como uma parte da imprensa, porque, querendo ou não, eu tenho um canal no YouTube que tem 2 milhões de inscritos e fala com bastante gente. Então nós, de mídia, os próprios jogadores entenderem a responsabilidade que eles representam e não ficar discutindo com o torcedor na arquibancada que paga caro pra cacete pra assistir o time e quer ver um futebol bem jogado. Então, a postura do Danilo, que eu sempre admirei, que sempre achei um cara muito centrado, foi horrorosa. Tanto que ele tomou bronca do Neymar, cara. O jogador tem que entender e o torcedor, CBF, clubes, e entender que a seleção brasileira ela é o maior produto do futebol brasileiro pro mundo. Você pode ter um timaço do Flamengo. Pode ser um timaço, tá? O Flamengo pode chegar aqui, ganhar 4 Libertadores e ser campeão do mundo, 2 mundiais. Mesma coisa pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Cruzeiro, não importa. Se a seleção brasileira não tá bem, o país não é visto tão bem no futebol. Você entende meu ponto de vista? Então, assim, é preciso que tenha uma reflexão de todas as partes. Não só de quem trabalha na CBF, também quem trabalha nos clubes. Tentar trabalhar que isso é um aliado. Ou tem uma ruptura total com a CBF, visando uma liga que vá trabalhar direito isso, ou senta com a CBF e fala: gente, vamos melhorar esse calendário, vamos, sei lá, vamos suprimir estaduais, fazer um torneio tipo Copa do Mundo, vai demorar um mês, não vai demorar 4 para fazer um estadual, vamos aumentar o espaço do Campeonato Brasileiro, ou vamos criar um brasileiro com mais ligas, né, com mais divisões, como a Inglaterra faz em subdivisões regionais, para que vai afunilando, vamos tentar melhorar o calendário, ou vamos pegar o estadual e distribuir como as Copas inglesas ao longo da temporada para todo mundo ter calendário. Sabe? Em determinados momentos os times mais fortes entram em fases mais avançadas. Ah, mas não vai ter jogo de Palmeiras e Mirassol em Mirassol. Sinto muito, é o calendário. A gente tem que visar as grandes partidas, os grandes campeonatos, porque, cara, de verdade, o estadual do São Paulo ele ainda é rentável, mas a maioria dos estaduais do Brasil não prestam para nada. Então, assim, é tentar criar um futebol que funcione. Só que aí precisa de boa vontade de todo mundo. Então eu acho que é um ponto de reflexão desde... Bom, a gente tem que torcer para a seleção brasileira, ok. Como que a gente vai fazer, além de torcer? Como é que a gente melhora o nosso produto, o nosso futebol? E eu acho que é uma conversa que tem que abranger todas as esferas, não só uma, entendeu? Eu sei que é um vídeo longo, mas eu acho que é um vídeo que a gente tem que pensar. Assuntos que a gente precisa pensar
para melhorar o futebol brasileiro. O Brasil, ele tem um potencial gigantesco, gente. A gente tem 200 milhões de pessoas nesse país. É um país continental com muita possibilidade de crescimento, não só em futebol, mas em diversas áreas. É só ter mais boa vontade, é só ter mais afinco político para querer fazer as coisas também. E eu falo afinco político desde o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que faz um péssimo governo, inclusive, tá? Ao presidente da CBF, aos presidentes dos clubes, aos cartolas, aos dirigentes, ao STJD, aos jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil, todo mundo. É uma conversa que precisa abranger muitos setores para que se melhore, tá? E eu não tô falando assim, olha, o projeto alemão é maravilhoso, olha, o projeto espanhol é incrível. Não, eu tô falando que assim, a gente começa essa conversa no tentar entender por que tem esse descolamento e respeitar as pessoas que querem torcer para a seleção brasileira e não encontrar motivos para não torcer ou achar que você tá sendo a última bolacha do pacote porque você torce para a Armênia e não torce para a CBF porque é um órgão sujo, como se a seleção brasileira fosse simplesmente só isso. Ela pode ter muitos momentos em que ela foi feita de balcão de negócios. Claro, ninguém é hipócrita de ponto de se negar isso. Só que ainda é o maior elo do Brasil como país com o mundo, mais do que qualquer outra coisa. Carnaval, mulherada, festinha, é o futebol. O futebol é o que faz o Brasil ser mais reconhecido em qualquer lugar do mundo. Mais qualquer coisa, cara. Ayrton Senna, qualquer coisa. Você tem momentos que outras pessoas têm outros elos com o Brasil, mas o principal é o futebol. Pode espernear o que for, ainda é o futebol. Então a gente tem que valorizar o que faz a gente ser grande e melhorar isso o máximo possível. E melhorar, consequentemente, outras áreas. Eu sei que é grande, eu sei que é bastante coisa, mas eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso. E da minha parte, como criador de conteúdo, é abordar a seleção brasileira como um torcedor. Sempre. Sempre vou abordar. Se quiser criticar, falar, que bosta, sei o quê. Cara, o azar é todo seu, de verdade, tá? Vou continuar torcendo, vou continuar esperando melhor, continuar acompanhando, vendo amistoso, jogo ruim, mas vou continuar acompanhando, porque eu também torço para a seleção brasileira. Parece um absurdo falar isso hoje, mas é a verdade, eu torço para a seleção brasileira. Espero que você torça também. Você se identificou comigo? Diz aí nos comentários, sei que o vídeo ficou... Cara, só de gravação tem 40 minutos agora, vai ficar um vídeo longo pra caramba. Mas enfim, se assistiu até o final aí, bota aí nos comentários, tô botando minha camisetinha, porque eu vou saber que você assistiu inteiro, beleza? Tamo junto, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo.